Oi, pessoal, tudo bem? A gente está chegando aí para mais uma live, hoje com a psicóloga Giovana, e ela vai conversar com a gente sobre o luto. Giovana Zaparoli, minha amiga, a gente se conheceu há um tempo, mas já já eu conto para vocês. Falo minha amiga porque a gente é colega de trabalho e eu acompanho o trabalho dela já faz um tempo pelas redes sociais e a vida vai nos levando para esses caminhos. Eu quero saber se vocês me ouvem bem. Eu quero saber se vocês estão me ouvindo. Se vocês me veem bem. Porque eu vou convidar a Giovana para entrar para essa live de hoje. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos para essa sucessão de lives em que eu tenho feito trazendo amigos para conversar sobre temas tão importantes da nossa vida. Hoje eu tenho algo bastante interessante para conversar com vocês. Hoje é o dia do otimismo. Vocês sabiam disso? Que existe um dia para a gente lembrar sobre otimismo? Olá, Gi! Bem-vinda! Oi, tudo bem? Tudo jóia. Eu te ouço bem. Você tá de fone, não? Não tô. Não? Porque Legal. assim... Dá um minuto. Não, tá bom. Só para saber, porque às vezes pode oscilar se acontecer alguma coisa. A Giovana chegou, claro. A Giovana chegou, perguntei do fone, porque às vezes vocês podem falar, olha, oscilou, não ouvi. Bom, eu quero compartilhar com vocês sobre algo que aconteceu de ontem para hoje. Eu fui convidada para falar sobre um assunto bastante interessante, né? Falar sobre o otimismo. Por que é importante ser otimista? Por que nós, seres humanos, fomos desenvolvendo aí, no decorrer de nossa existência, alguns comportamentos, formas de refletir sobre a vida que fazem com que a gente seja otimista? Ou por que será que algumas pessoas não são tão otimistas? E pensando sobre essa oportunidade que eu tive de falar sobre o otimismo, sobre o uso do bom senso de humor, sobre fé, sobre crenças, sobre esperança, eu não teria um dia tão importante para falar sobre esse assunto, senão hoje com a Giovana. A Giovana está chegando agora nos ouvindo, e é algo interessante para dizer. Agora ela começa a ouvir melhor, e aí a gente fica com o som só da live, né? Giovana, eu tô falando... Giovana, eu tô comentando com o pessoal sobre a gratidão, né? Sobre a alegria de num dia de hoje, em que existe uma data para otimismo, que até então eu não conhecia, e ontem eu fui convidada para falar sobre esse assunto, falei hoje sobre esse assunto, sobre a importância do otimismo, por que as pessoas são otimistas, por que isso é importante para a saúde, e eu fiquei refletindo que dia importante e tão interessante de falar sobre otimismo num dia em que eu vou conversar com a Giovana sobre o luto. E quando eu penso, Giovana, quando eu me dei conta que o luto era tão forte na vida do ser humano, né? Da minha vida e da minha família, foi quando eu fui me lembrar das minhas experiências com o luto e das aulas de psicologia lá na graduação, em que uma professora trazia nessa disciplina sobre o luto e o quanto naquele momento eu sofri. O quanto naquele momento, na primeira aula, enquanto a professora passava o cronograma, eu já entrava em sofrimento. Pelos temas, e o quanto naquele semestre eu passei minha vida limpo, eu rascunhei os meus sentimentos, a forma com que eu me expressava, que eu amava, quem eu era diante das situações. E aí fica uma pergunta nesse comecinho de live para quem está entrando agora, os meus amigos, os amigos da Giovana e o pessoal que viu o tema e está chegando agora. Quando você se deu conta desse grande apanhado de sensações, de sentimentos e de palavras que envolvem as perdas? A forma com que a gente encara, enfrenta ou passa pelo luto. Eu lembro que eu estava em terapia na época, Giovana, e isso para mim foi marcante, foi definitivo. Eu já tinha perdido pessoas da família, mas o quanto eu sofri naquele momento. E eu não tinha perdido ninguém, eu não tinha nada que evidenciasse realmente, que justificasse aquilo.
mas o quanto eu fui ressignificando e quanto eu fui tomando posse ou tomando consciência ou me dando conta que a gente não fala disso. Isso há um tempo atrás, lá na graduação. E Giovana, eu quero te dar boa noite, te dar bom dia, boas-vindas, porque hoje é o dia do otimismo e um dia em que a gente vai falar de luto. Eu fiz toda essa introdução para te receber, porque tá chegando gente aí. Eu quero mandar um beijo para os meus amigos, para Verinha, professora da Unesp, que ela é diretora da Faculdade de Ciências da Unesp Bauru. Um beijo, professora, que honra te receber aqui. Os fisioterapeutas, médicos, dentistas, pais de famílias, mães, donas de casa que estão chegando, atletas que estão por aí. Atletas, fiquem aqui, porque a gente vai falar do luto e é importante para você, porque tem atleta aí, ó, que eu conheço e que a gente bate papo. Giovana, seja bem-vinda. Eu quero lembrar que eu conheci a Giovana num evento da AACD em 2014. Nossa, tudo isso já, meu Deus. Tudo isso. A gente foi no evento da ACD, que falava sobre comunicação de diagnóstico, boas notícias, más notícias, como era um apanhado sobre, era um encontro de psicologia, e eu queria muito participar. Saí de Bauru aí, enfrentamos estrada para participar, e eu conheci a Giovana lá. E a gente se aproximou, eu preciso até tentar resgatar essa foto. Mas aquele evento foi assim muito marcante porque foi um divisor de águas em que eu era como se eu dissesse, sou profissional, né? Então vim para cá e eu queria muito fazer, eu consegui estar lá. E para quem é do interior sabe o quanto que essas idas e vindas para cá. Né? Pois é. E aí eu conheci a Giovana, pessoal, e não perdemos mais o contato. E a Giovana se formou, se especializou e hoje é uma psicóloga clínica, psicóloga hospitalar e é especialista em psico-oncologia. Então, uma menina tão jovem, vou falar menina, tá, Giovana? E que aí lida no seu dia a dia, profissionalmente falando, com pessoas que lidam com as perdas, com as notícias, com diagnósticos, com prognósticos, com tudo que nos envolve. Giovana, seja bem-vinda, fala um pouquinho de você agora e que bom ter você aqui. Ótima apresentação, eu não vou me estender muito na apresentação, porque eu acho que isso tudo está no laço, é muito fácil a gente descobrir e saber currículo. Eu comecei a minha área de estudo querendo ser psicóloga hospitalar, só psicóloga hospitalar. Em nenhum momento da minha vida eu imaginei que hoje eu estaria sendo psico-oncologista, que eu estaria de fato trabalhando em hospital, de fato trabalhando com pacientes oncológicos. E foi a primeira visão que eu tive na psicologia foi de que eu queria ser uma psicóloga hospitalar. O curso da ACD foi o meu primeiro curso na área, então a Kátia está desde esse comecinho, bem do comecinho mesmo comigo. Foi o primeiro curso que eu fiz na área. Ainda não sabia muito bem onde eu queria entrar, o que eu queria fazer. Fui me especializando na área de oncologia, por ter visto várias aproximações com a minha história pessoal, com questões pessoais, parentes que passaram por isso, e vivências que me fizeram ir para essa área. Na minha pós-graduação em psicologia hospitalar, eu tive muita sorte de ter tido contato com vários pacientes oncológicos, além do hospital geral, é claro. E isso foi direcionando bastante a minha atuação para a psico-oncologia mesmo. Eu demorei bastante tempo para perceber o quanto eu gostava de falar, de trabalhar com pessoas enlutadas. Parece meio mórbido, até é meio esquisito para as pessoas de fora, mas é algo que me satisfaz significativamente. Trabalhar com pessoas enlutadas é algo que me faz muito bem. Principalmente porque eu acho que ninguém que trabalha nessa área pensa no luto e na morte de forma tão sofrida. Se você for falar com as pessoas que trabalham na psico-oncologia, até a minha sócia faz uma brincadeira, que a gente é o grupo da espalha rodinha, porque a gente
Tá todo mundo falando, ah, com que você trabalha? Eu trabalho com venda de carros, eu trabalho com maternidade. Com que você trabalha? Com psico-oncologia. Todo mundo sai correndo, assim. Espalha a rodinha, ninguém quer falar disso, ninguém quer falar de morte, ninguém quer falar de sofrimento. E acho que foi justamente isso que me encantou, porque eu gosto de ser desafiada, e eu sou desafiada todos os dias, trabalhando com o que eu trabalho. Não vejo a morte e o luto com tanto sofrimento. Obviamente eu sofro, assim como todo mundo sofre, mas acho que a terapia faz parte nesse processo. É uma parte fundamental, é conta de água, luz e terapia todo mês. E vejo o luto não só como uma forma de lidar com a morte, mas o luto como uma forma de lidar com todas as situações da nossa vida. Perdas, separações, aposentadoria. Nesse momento a gente está sendo separado das pessoas que a gente ama e muitas vezes a gente não pode ter um contato tão próximo com elas do jeito que a gente gostaria de ter. Verdade. De certa forma, a gente está passando por um processo de luta antecipatório agora, porque com um vírus que a gente não sabe muito bem que vírus é, como que é, de que forma é, como tratar, como se prevenir de maneira eficaz. Muitas pessoas adoecendo pelas más notícias e pela enxurrada de informações que, se chegasse em um outro momento, talvez elas se impactassem menos ou de outra forma, enfrentassem, enfim. E que nesse momento, por não ter cura, não ter vacina, a medicação funciona ou não funciona, esse grande clima de insegurança deixar algumas pessoas aí, né, aí no seu limite de adoecimento. Sim. E muita gente esse chegando limiar, nos hospitais, né? Com crise de ansiedade, crise de pânico. Isso tem sido bastante frequente. As pessoas estão ansiosas, super ansiosas, justamente por não ter controle de nada disso. A gente não sabe muito bem como controlar, como evitar. A gente sabe que se usar máscara, higienizar, a chance de contágio é menor, mas a gente ainda não tem a plena convicção de que tem uma cura, tem um tratamento eficaz e que vai dar tudo certo. A gente teme a morte das pessoas que a gente ama. Pois é. É algo invisível, a gente não sabe se chega, como que a gente vai ser afetado por isso, contaminado, quem vai ser contaminado, e o quanto de pessoas, né, Giovana, que nesse momento acabam que nessa angústia culpabilizando outras pessoas por precisarem trabalhar, por precisarem se expor, ou se expor de maneira X ou Y, e entrarem nessa grande onda de ansiedade que a gente pode dizer. Já nesse nosso momento de reflexão aqui, de introdução ao assunto, a gente consegue dizer que quando a palavra luto, ela envolve não só a perda real, né, física, de alguém, algo, enfim, mas também dessa sensação que a gente tem de não ter mais o que a gente tinha. A rotina, as festas, os encontros, os afetos. Até mesmo a saúde, né? Uhum. A saúde o aparecimento dos sintomas tardios também ajuda. Olha lá, Carol falou. A gente não sabe se a gente vai ter esses sintomas, se a gente vai ter o diagnóstico, se a gente não vai ter o diagnóstico. A gente está em uma fase que, pela natureza e pela situação atual do nosso época do ano que a gente está vivendo, as doenças respiratórias elas fazem parte do nosso dia a dia. Já faziam, não é novidade, sempre fizeram. E nesse momento a gente está falando de uma doença significativa que tem sintomas iniciais como de uma gripe forte. Então, pode ser... tem pacientes... eu continuei trabalhando normal dentro do hospital, eu não parei em nenhum momento. Sim. E tem pacientes que têm sintomas tão sutis que poderiam passar batidos se a pessoa não fosse muito preocupada com a saúde dela. Olha que interessante. E não necessariamente, pelo menos essa é a minha realidade aqui, a realidade de Campinas. Nesse momento, a saúde ainda está muito tranquila.
Eu não sei como está em Bauru, eu confesso que eu prefiro e eu optei por não ficar lendo, estudando o que tem acontecido. Eu tenho Sim. focado mais na realidade, até mesmo por uma questão de saúde mental. Mas aqui em Campinas está muito tranquilo ainda. Acredito que sim, a gente tem que se precaver. Não tem como ficar andando sem máscara, não higienizando as mãos, enfim. Eu acabei criando uma série de rituais para não Sim. ficar tão preocupada com o adoecimento. O hospital que eu trabalho disponibiliza máscaras e EPIs completos para todos os funcionários. Eles ficam conversando com a gente, perguntando que horas você trocou a máscara. Então, assim, tem todo um cuidado. Mas eu sei que não é essa a realidade do país. Eu estou numa realidade que foge um pouco da normalidade. Eu estou num hospital particular, num hospital privado, com atendimento de convênio. Então, também é uma realidade muito distinta do que está acontecendo no resto do país. Giovana, uma das perguntas assim que a gente tem aqui para você, das pessoas que encaminham, que mandaram, enfim, quando souberam que a gente ia falar sobre luto, de uma maneira geral, existe uma diferença na maneira em que as pessoas lidam com o luto, com as suas perdas? Se a gente pensar cultura, região do país, religião, crença, fé, otimismo, existem fatores que interferem? Existem pessoas que sofrem mais e outras que sofrem menos? A gente consegue ranquear isso? Existe uma forma aí a gente consegue identificar? São várias Conseguiria? perguntas, né, na verdade. O luto, ele é qualquer sensação, É o processo de elaboração, não necessariamente elaboração no sentido de que vai ter uma conclusão, mas é um processo de dor e de sofrimento causado pela perda ou separação de algo que a gente ama. A gente não tem luto por algo que a gente não ama. Necessariamente a gente precisa ter um sentimento positivo por aquilo. Pensando nisso, a gente tem que ver quais são as relações dessa pessoa com aquilo que foi perdido. Seja o emprego, seja uma pessoa amada, seja um animal de estimação. Qual que é a função disso na vida da pessoa? Porque quando se perde algo, não se perde só aquela relação. Se perde várias outras coisas que estão relacionadas a isso. Então, por exemplo, eu vou me aposentar e eu vou ter que sair do meu trabalho. O meu trabalho sempre foi a função principal da minha vida. Eu sempre trabalhei, era isso que me fez a pessoa que eu sou hoje, é isso que faz eu me sentir plena, nessa relação que eu tenho a minha rede social, é nessa relação que eu construo minhas amizades. E quando eu perco esse emprego, quando eu passo por uma aposentadoria, eu perco os meus amigos, eu perco a minha rotina diária, eu perco as minhas cobranças, as minhas responsabilidades, enfim, a gente perde tantas outras coisas no meio desse caminho que isso pode aumentar, pode dar uma intensidade maior ou menor para esse sofrimento. Cada pessoa vai sentir, vai pensar e vai elaborar de uma forma. Não tem como a gente generalizar e falar que todo mundo vai sofrer da mesma forma, porque as pessoas são diferentes e pela subjetividade a gente também vai ter o sofrimento de maneira diferente. O luto ele acontece com todo mundo, com exceção dos psicopatas, porque eles não têm sentimentos. Olha lá, hein? Cada um vai elaborar de uma forma diferente. Ranquear esse sofrimento, às vezes, talvez... Por exemplo, culturalmente, né, o que a gente observa, por exemplo, nos rituais relacionados ao luto, algumas culturas festejam, algumas culturas, por exemplo, ao contrário do Brasil, que o Finados é um dia de grande tristeza, consternação, de relembrar, de choro, quando a gente pensa em outros países latinos, como o México, o Dia dos Mortos é um dia em que eles relembram, eles festejam, eles se alimentam, eles fazem banquetes, né? E eles
tocam música, eles dançam em memória daquela pessoa que partiu. Se pensarmos nos orientais, no uso das cores, o lado latino que vai para o sombrio, para o negro, para usar a roupa preta. No caso, algumas culturas utilizam o oposto nosso, que seria o branco, flores, né? Assim como a gente aqui. Para ranquear, talvez assim, a forma com que lida nos seus rituais, né? Para a gente chegar lá no luto que adoece. Porque a gente tem uma pergunta aqui da Carol. O luto tem que ser sentido e depois compreendido? Como é que tem uma relação direta nisso? A gente sente, depois compreende? É tudo junto, misturado, bagunçado? E aí, como construir um espaço, como construir um espaço de acolhimento na situação de perdas, né? Eu acho que talvez aí vá para esse lado cultural, como é que a gente constrói esse espaço, porque hoje o que eu tenho percebido é que nós não temos muito tempo para chorar, não temos tido na nossa rotina, que é tão acelerada, o tempo, que é bastante subjetivo, lógico, mas que quando eu escuto as histórias que eu escutava histórias das minhas avós, que os meus tios contavam, que fazia o velório, era dentro de casa, vinha gente de todo lado, era choro, as mulheres se cuidavam, se acolhiam, os homens falavam sobre aquilo e falavam, e parece que nesse nosso mundo do jeito que está hoje, a gente foi deixando isso para depois, porque o que é difícil, dói, e quando você diz que a psicologia relacionada ao luto da psico-oncologia é aquela que espalha as rodas de conversa, por que acontece isso? Por que a gente foge tanto e se dá tão pouco conta da importância disso, que quando algo real acontece, as pessoas têm uma tendência cada vez maior, que eu tenho observado aqui na minha região, no meu grupo de amigos de estudo, enfim, que o adoecimento, no sentido de que leva-se o luto por mais tempo, porque existe um tempo certo de sentir o luto. O luto pode ser ruim, a gente pode adoecer por causa do luto, sabe, Gi? Então, assim, como que a gente constrói esse espaço? Às vezes me dá uma preocupação, porque quando que a gente se dá conta? Lá na terapia, que sensacional, a gente vai ter um apoio psicológico. E essa pessoa que está deixando para depois? Empurrando para de trás da porta ou para debaixo dos seus tapetes, enfiando lá na gavetinha do sentimento, lá no cantinho? Sabe? E aí eu queria saber se nesse seu dia a dia, da sua experiência, porque você é especialista, isso está acontecendo? Isso tem acontecido? Ou é algo que uma psicóloga aqui, que não é especialista no assunto, mas que convive com pessoas que estão perdendo empregos, seus parceiros, seus namorados, estão distantes, a pandemia distanciou todo mundo, tem trazido esse medo. E aí, Gi, essa pessoa que manda essa pergunta aqui pra gente, né, ó. Kátia, o que eu faço? Eu só penso nisso, e aí quando eu tô na frente de alguém, eu tenho que ser forte. E aí quando eu tô sozinha comigo mesma, o que eu faço, né? A gente não pode mais sofrer? A gente pode começar lá do princípio, né? A gente não tem uma educação para a morte aqui no Brasil. Muito bem. Não temos. Muito bem falado. Não se fala nas escolas, não se fala dentro de casa, não se fala de morte, de velório, de adoecimento, não se fala. Aí a gente pode pensar em algumas situações que fazem as crianças terem acesso a essas informações de maneira incorreta. Por exemplo, a tragédia que aconteceu em Brumadinho há pouco tempo atrás. Muita gente morreu. Sim. Só se falava disso na televisão, o tempo inteiro. Agora a gente tem essa pandemia, só se fala disso na televisão. De maneira extremamente trágica. Porque não basta ser só uma informação incompleta, ainda é uma informação que está sendo passada de maneira trágica. E o que tem de parecido nisso tudo, Giovana, você discorde comigo, fazendo uma inferência aqui agora. Em Brumadinho, as pessoas tiveram dificuldade de sepultar os seus mortos. Não se encontravam, não foram encontrados corpos. Então, como eu não vi, eu não sei. E agora, na pandemia, os casos que foram diagnosticados, enfim, com a Covid, os caixões são lacrados. E aí, quando as imagens são apresentadas pra gente,
né, e para o público comum, chegam essas notícias. Eu não vi, colocou, fechou, e há uma consternação, um desespero, né? E Uhum. aí aí muitas pessoas ensinam lá desde a criança, né, quando fala de luto, não leva pro velório, não pode ver, não é ambiente para criança, virou estrelinha, virou. Pessoal, vocês que estão aqui na live, o que que vocês ouviam quando vocês eram crianças sobre morte? Vocês tinham se dado conta que a gente um dia morreria? Eu lembro que quando eu era criança, que minha avó morreu, que ela teve câncer, eu fui, participei de tudo aquilo lá, e as pessoas falam, mas o que você está fazendo aqui? Eu lembro, gente, eu lembro dessas palavras, o que eu estava fazendo lá? E eu estava lá, eu não tinha com quem ficar, minha mãe me carregou junto, né? Porque eu acho que se tivesse alguém também da família, ela teria, sei lá, pedido para ir na casa de alguém. Mas eu estava ali no meio, então eu participei do processo, eu vi minha avó no hospital, né? Minha mãe triste, meus tios, o velório, como foi o passo a passo, como funciona. E aí eu ouvia dos meus primos que não estiveram lá que minha avó tinha virado luz. E eu era criança, eu falava, ai, mãe, minha avó vira luz, mas foi. Então, assim, como é que a gente conseguiria, Giovana, começar a traduzir isso para a vida real? Como é que faz lá desde a criança e para esse adulto hoje? Existe um jeito de sofrer menos ou É então de muito se. difícil você pensar no luto, porque são adultos que não estão pensando no próprio luto, que têm que explicar e tirar as dúvidas de crianças que têm 1 milhão de perguntas extremamente inconvenientes, porque as crianças fazem perguntas inconvenientes. O que aconteceu? Para onde vai? Como faz? Como que foi? Será que vai passar frio? Ela tá de meia? Cadê a perna? E por aí vai. São É perguntas verdade. bastante cabeludas que a gente nem. Muitas vezes, se você não tá emocionalmente bem, é mais Bem seguro lembrado. você não levar a criança de fato, do que levar a criança e ela ficar totalmente desestruturada lá naquele momento, porque é um momento de sofrimento. Mortes que tem a ver, por exemplo, Brumadinho, às vezes não tinha condição nenhuma de alguém levar uma criança no velório. Porque a criança não ia ter respaldo nenhum, a gente precisa pensar nesse respaldo. Eu sou muito a favor de educação nas escolas sobre morte, sobre animais de estimação, não necessariamente sobre morte de pessoas queridas. Eu tenho a recordação, a primeira morte que eu tive acesso, eu era super novinha, eu estava na escola ainda, e o pai de uma coleguinha morreu em um acidente. E eu lembro que esse foi o primeiro contato com a morte que eu tive. Eu não E a tinha bicho criança de se dá conta que o pai estimação, morre. bem o pai e mãe, Nossa, gera o uma pai da minha ansiedade ainda amiga. maior. Gente, meu pai vai E, morrer, minha mãe, né? Como assim? e esse é um momento de causar sofrimento na gente que está passando por uma pandemia e que está todo mundo à mercê nesse momento. Isso faz com que a gente fique ansioso. Eu vi uma das perguntas, eu não sei quem Sim. Como mandou. lidar com a ansiedade nesse momento? O Foi que da eu tenho Daniele. A é Daniele falou o sobre religiões. O Júnior, um beijão para todo mundo que está chegando. Como controlar a ansiedade nesse momento? Valeu, Ju. E para Dani, aí, sinto que existem religiões que confortam bastante. Ter uma crença ajuda. ajuda. As É um fator de religiões. proteção significativo. Ter uma fé, ter uma esperança, ter uma crença de que tem algo além costuma ajudar bastante. Porém, Uhum, tem algumas situações que podem gerar grande sofrimento em questão de luto. Por exemplo, o luto de pessoas que passaram por um suicídio na família. Muitas vezes tem uma questão de culpabilização da religião. Então, de forma geral, as religiões ajudam sim. Costumam ajudar por ser um suporte, por ser uma rede de apoio, por ser uma forma de proteção mesmo. uhum. A gente pensando em religião, a gente pode pensar que em algum momento desse luto vai haver uma rebeldia quanto à religião, uma revolta. Porque essa entidade, seja esse Deus ou esses deuses, essas imagens que a gente, dependendo da religião, eu não estou querendo colocar uma religião em foco, Claro. mas
há uma revolta por ter tirado a pessoa amada do seu convívio. Por Ou que por ter te comigo, né? deixado em uma situação de extrema vulnerabilidade, por exemplo, uma pessoa que foi demitida. Então, acredito que tenham várias questões que possam estar relacionadas a isso. A fé Uhum. costuma E ser esse é um um recurso momento, protetor. e esse é um momento que, apesar da gente talvez algumas vezes evitar as más notícias, é um momento em que a gente tem observado o número de pessoas que têm perdido seus trabalhos, né, seus empregos. E aí, no meio da pandemia, com tudo isso acontecendo, mais uma coisa para se entristecer. Sim, mais um fator Mais um de fator. ansiedade. Mais isso, né? A sensação de mais isso. Eu tenho pensado bastante nessa questão de ansiedade, né? Porque a gente pode pensar no que é ansiedade de forma geral. Quando a Uhum. gente está em um momento de incerteza, de confusão, de falta de dados concretos, a gente se sente mais ansioso. Por quê? Porque a ansiedade é o que faz a gente sobreviver ao atravessar a rua, por exemplo. Quando vai vindo um carro na sua direção, você acelera o passo para não ser atropelado. É um recurso de proteção que o nosso organismo tem. Se a gente está eternamente achando que vai ser contaminado, que vai pegar uma doença grave, que não vai resistir, que vai ficar internado, isso vai gerar uma ansiedade crônica, até mesmo crise de ansiedade, um futuro transtorno do pânico. A nossa sociedade já faz, o nosso ego já tem uma característica que é deixar a gente preocupado o tempo inteiro. O nosso cérebro ele tem uma função que faz a gente ficar preocupado e se culpando e achando que a gente não está sendo bom o suficiente, que a gente não está fazendo o suficiente, que a gente sempre tem que fazer mais, porque o Isso. vizinho está fazendo mais, então a gente tem que fazer mais e mais e mais. Eu falhei, culpa minha, eu não deveria ter feito isso, eu Exatamente. confiei menos, eu fiz menos, não o O que eu tenho suficiente. dado de orientação para os meus pacientes em questão de diminuição de ansiedade primeiro, tem gente que sente a necessidade, não só a importância, mas a necessidade de ter acompanhamento das notícias. Escolhe um horário do dia para fazer isso. Não fica vendo o noticiário 24 horas por dia, porque se você pegar a televisão e torcer, vai sair sangue. Só se fala desgraça. Então, assim, escolhe por exemplo, quer assistir pela televisão? Escolhe um jornal para assistir. Não precisa assistir todos os jornais, as notícias Todos. vão ser as mesmas. Não vai ter novidades nesse sentido. Isso já é uma questão que vai diminuir bastante a ansiedade. Segunda questão, tentar buscar dados de realidade. O que está acontecendo de fato? É óbvio que a gente tem que se proteger e não dá para negligenciar esse cuidado de jeito nenhum. É um vírus forte, sim, é um vírus que ele é bastante contagioso, mas é um vírus que dá para ser evitado, ele sai com água e sabão. Então a gente pode pensar, eu não vou entrar dentro de casa com um sapato sujo, fui ao mercado, volto para casa, tomo um banho, põe a roupa para lavar, higieniza as mãos, uso a máscara. Não há necessidade de entrar em surto por essa razão. Acho que dá para a gente tentar levar com um pouquinho mais de calma e pensando realmente nas necessidades. A gente tem como evitar o contágio. Pode ser que mesmo fazendo tudo isso, a gente ainda seja contaminado, mas não necessariamente todas as pessoas que vão ser contaminadas vão estar graves. Isso também é importante a gente dizer. Os sintomas do Covid, ele pode ser, por exemplo, uma alergia, uma dermatite. Só. Ah lá, Aqui em pessoal. Campinas, tem alguns casos que tem tido só mudança no paladar. Então, assim, Puxa. pode ser que seja muito grave, como foi, está em São Paulo, alguns casos bastante graves, precisando de respirador, intubação. Pode. Porém, não são todos os casos assim. Algumas pessoas que estão internadas só para uso de medicação. Para acompanhamento, né? Não necessariamente porque estão precisando de uma intubação. Respiradora. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que ir com muita cautela,
pensando no Aham. que é real e no que é o que está sendo passado. Uhum. Sem falar de questões políticas, a gente tem que pensar que tem política envolvida na nossa saúde. Então, muita coisa pode estar sendo aumentada ou diminuída nesse sentido. A gente tem que Uhum. procurar dados reais. Existem sites, existem fatos que mostram as realidades nesse momento. E muitas vezes a notícia ela só vai te deixar ainda mais ansioso. Pode ser que olhar a notícia 24 horas por dia não te ajude. Uhum. Vamos usar o nosso tempo do nosso dia. Esses dias eu comentava com isso. Já que você tem algum tempo no seu dia, usa para lazer, para algo que você não fazia, que você vai se sentir mais feliz, mais Exatamente. confortável, né? Vai ajudar a levar. Eu uso uma frase que eu acho interessante. Leva a sua cabeça pro parque de diversões. Faça algo para você, cuide de você, né? Lembra do autocuidado, no quanto é importante mandar uma mensagem para alguém, dar um bom dia, tirar uma foto, mesmo que seja da única janela que você tem aí no lugar onde você mora, mas escolhe aí algo, né, para que você resgate as suas fotos, né? Uhum. Lembre-se do que foi. A gente falou agora há pouco que eu te conheci em 2014 num evento lá na CD. Olha só como é gostoso lembrar daquilo. Lembro onde eu sentei, quando a gente chegou Sim. perto. Eu preocupada se eu ia conseguir carregar o celular que eu não achava tomada. E a gente falando de temas tão densos, mas formando uma rede assim de pessoas queridas ao nosso redor que fazem a diferença no seu dia a dia. E aí me faz pensar, Giovana, agora nas pessoas da vida real que estão aí envolvidas na pandemia, mas que estão sofrendo sim com a realidade que tem aí rasgado ah, o coração de muitos. Então, a perda de emprego, que é algo bastante delicado, porque está acontecendo e o número tem aumentado, e a gente tem observado isso. E eu vou falar particularmente aqui, tomando essa frente com muito carinho as pessoas que têm entrado aqui para ouvir essa live, porque nesse momento tiveram más notícias. E em relação ao trabalho, estão sofridas porque foram anos, foram meses, foram vínculos, pessoas, e que Uhum. a vida foi rodeada por aquele, né, circulava em relação ao trabalho, e muitas vezes era a única fonte de renda, e aí nesse momento de tantas coisas acontecendo, tem essa sensação de desamparo. Das mães, aí eu quero pensar aqui em tipos de perdas, né? A do trabalho, a gente falou dos animais, a forma que as crianças lidam. Mas para a pessoa que perdeu o trabalho, isso leva tempo. Por exemplo, se eu pensar no luto, o luto de alguém que perde um filho, né? Aquela mãe gestante que está tentando engravidar, engravida e perde ali nos primeiros meses, ou depois que Uhum. nasce. Então, assim, o luto sobre um diagnóstico ou de uma má notícia, ele leva quanto Uhum. tempo para isso sair, para esse choro sair? A Letícia está levantando a mão aqui. O, o, quando isso que permeia nesses momentos, quanto tempo leva para isso sair? Para a gente pensar que essa dor pode se tornar uma saudade, uma lembrança boa, se é que a gente consegue falar nisso agora. É difícil a gente estimar um tempo para isso, né? Uhum, Porque se a gente for ver pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, eles dão um prazo de 1 ano para você elaborar um luto. uhum. Caso isso não aconteça, eles classificam como um luto complicado, o que a gente chamava até pouco atrás de luto patológico. O luto Hoje em complicado. dia, a gente não usa mais o termo patológico porque o luto faz parte da reação humana e não é classificado como doença. Ah, Sendo muito assim, bem. não é um luto complicado e não um luto patológico. Uhum. Mas como você consegue dizer para uma mãe que acabou de perder um filho, seja esse filho um bebê, seja esse filho um adolescente, uma criança, ou seja esse filho um adulto, que ela tem que elaborar esse luto em 1 ano? Pois é. A gente está falando de uma das relações mais intensas que se existe.
se não a mais intensa. E se a gente for pensar que um luto ele demora 1 ano para ser elaborado, como fazer isso com uma mãe? É muita crueldade. Não dá para uma mãe elaborar a morte de um filho em 1 ano. Pois é. Entrou no Independente de qual Google, seja. né? A mãe entra lá no Google e fala, puxa vida, já passou 1 ano. Agora que ela está revivendo as datas Não dá. comemorativas, os aniversários, a falta no Natal, a falta no Ano Novo. A Né? gente Então, sabe que o primeiro ano, de fato, é o ano mais sofrido. Por quê? Porque você está revivendo tudo isso. É o primeiro ano sem a pessoa, é o primeiro dia das mães sem a mãe, é o primeiro dia das crianças sem o filho. Enfim, são os primeiros aniversários de comemorações. O primeiro aniversário de morte. O quanto isso não dói para uma família, de forma geral. A gente tem uma tendência a conseguir elaborar situações, por exemplo, mortes que já eram mais previstas, como de idosos, costumam ser elaboradas mais rápido do que de uma mãe que perdeu um filho, por exemplo. uhum. Por quê? Porque um idoso já teve algo na vida, já viveu, já teve chances, e uma criança muitas vezes não. Então, a gente fica pensando, aquela criança não viveu tudo que ela deveria, tudo que ela podia, tudo que ela merecia. No caso de adoecimentos e morte, isso tem uma relação também? A pessoa que passava Entra por um nessa situação? adoecimento costuma ajudar e facilitar a elaboração de luto, porque as pessoas têm um processo e um tempo para elaborar esse luto, não é algo de imediato. Por exemplo, colocando em jogo uma pessoa que sofreu um acidente de carro e faleceu, para a família é muito mais difícil do que um adoecimento. Mas, ao mesmo tempo, é porque esse luto ele já vai sendo elaborado no pouco a pouco. Não que ele não vai sofrer. Mas quando você está vendo seu familiar passando por procedimentos muito aversivos, passando por adoecimentos significativos, isso já de certa forma vai, não digo amortecendo, mas você já vai se preparando e pensando nessas questões de poder ir encerrando esses estágios e essas relações. Não deixa nada em aberto, consegue concluir relações, concluir conflitos, porque você tem tempo para isso. Um acidente que é de imediato, você não consegue concluir muitas vezes. No caso de uma má notícia, né, como a nossa colega que levantou a mão ali, das demissões que estão acontecendo aí no Estado e no Brasil, no mundo, enfim, das questões da economia. Os primeiros dias, o primeiro mês, tem alguma dica para alguém que tá só choro nesse momento, independente da perda que tenha sido? Quem ela pode se amparar nesse momento? Lembra que eu comentei que a sensação que eu tenho é que anos, décadas ou gerações atrás, a gente observava um jeito dos rituais de entrega. Se não me engano, os judeus, eles têm um momento em que eles ficam mais reservados entre a família, se não me engano. Quando a nossa colega ali falou de religiões, mas que se fecha para sentir, para chorar, e depois eles falam, bom, foi feito tudo. Então, que importante falar sobre isso hoje em conversa com a minha psicóloga. Ela me falou exatamente isso. Viver o luto faz parte. A gente precisa viver esse luto. Aí, quando eu falava sobre a gente tocar em assunto de perda, morte, que a gente tem uma tendência, talvez, não sei se é ocidental ou latina, enfim, brasileira, né? Que Deus é brasileiro, tudo dá certo, as coisas acabam bem, dia do otimismo, de deixar para lá. Mas de parar puxa, agora está acontecendo isso. Viver e falar sobre isso é importante. Quando alguém, olha só, vou formular melhor uma pergunta. Alguém da nossa família passa por essa situação, algum amigo. E ele fica repetindo, sempre ele traz esse assunto, sempre ele traz esse assunto, sempre ele traz esse assunto. Como é que a pessoa que está ao redor pode ser uma boa rede de apoio? Vamos pensar assim numa vida prática aqui. Talvez alguém que esteja nos escutando aqui pode nesse momento receber uma notícia de alguém que está triste,
ou que teve uma má notícia. Como é que a pessoa pode se comportar de uma maneira mais adequada ou mais afetuosa, enfim? Ah, ela vem de novo, então, ai, aconteceu, ai, eu vou ficar, não vou falar nada. Eu não vou nem tocar no assunto, não vou nem abrir aquela mensagem, porque eu já sei que eu não sei nem o que responder. Aí a gente pode fazer um corte nessa imagem e passar para uma imagem de um velório. Quando alguém começa a chorar num ritual, normalmente o que as pessoas fazem? Isso cada pessoa tem a sua cultura, mas de forma geral as pessoas pegam um copo d'água e entregam para essa pessoa. Assim. Engole o choro. Esse é o primeiro movimento que a gente faz. Giovana, entrega o lenço, né? Enxuga essa lágrima. Toma água. A questão do lenço, a gente até entende por uma questão de conforto, porque é confortável e tudo mais. Mas essa questão de engolir o choro, de toma água, que vai melhorar. Ai, ela tá sofrendo, vai lá pegar um copo de água com açúcar, um chá com açúcar. É para acalmar esse choro. É meio que entope aqui dentro na boca do estômago e deixa a pessoa mais calma. Pode tomar água, mas não entupir, não é isso, Giovana? Isso. Você pode até tomar aquela água, mas... Na verdade, a água, ela também é necessária, porque depois de um tempo que você está chorando, você desidrata. Mas você oferecer essa água é um movimento de cortar esse choro. E a gente não pode cortar esse choro, essa pessoa precisa chorar. 1, 2 dias, meses, às vezes anos. Obviamente que a partir do momento que passaram-se vários anos e você continua sofrendo aquela perda da mesma forma que você perdeu, no mesmo dia que você perdeu, tem algo de errado. A gente não pode pensar como sendo normal você sofrer uma perda eternamente com a mesma intensidade. Mas isso é muito difícil. Eu não sei nem quem é o autor dessa frase. Eu li em um blog de luto que o luto é como se fosse os glitteres. É como se você pegasse um punhadinho de glitter e jogasse para cima. Mesmo que você faça faxina, de vez em quando você vai olhar e vai ver um brilhozinho. Que metáfora eu não bonita. sei quem é o autor. Eu vi em algum momento passando por um blog de luto e eu não notei quem foi o autor, mas eu uso isso muito nos pacientes. Então, de certa forma, pode ser que o luto nunca tenha um fim. De forma geral, o luto pode não acabar. Mas, pensando em questão de sofrimento, a gente pode acolher a pessoa estando junto. Às vezes a gente não precisa falar nada. E às vezes a pessoa vai precisar falar 1, 2, 3, 4, 5, 15 vezes com você. Olha que honra a pessoa está contando com você para falar disso. Apesar de você falar, nossa, eu não aguento mais ouvir essa história. Às vezes ela vai falar 30 vezes a mesma história, o quanto está doendo. Mas ainda assim ela está contando com você para falar disso. Escutar, acolher. Conforme o tempo passa, a gente sabe que o sofrimento do enlutado ele se torna mais intenso a partir dos 6 meses, justamente por isso, por não ter um espaço para compartilhar. Porque depois de 6 meses, ninguém mais está com ele nesse luto. As pessoas que estavam presentes, elas já não querem mais escutar falar. Então, assim, a gente pode pensar em rede de apoio, por exemplo, o Instituto Quatro Estações, que foi onde eu fiz minha pós-graduação em terapia e intervenção a pacientes enlutados. Eles estão com um grupo nesse momento de enlutados por perdas de Covid. Por perdas e por mortes. Eu sei que eles fazem atendimento na Grande São Paulo. Eu não sei se em Bauru vocês têm alguma instituição que está prestando esse tipo de cuidado. Uhum. Vou até procurar saber. Tem um grupo que eu tenho ajudado que chama Conexão Afetiva. Eles têm possibilitado atendimentos pontuais de plantão psicológico gratuitamente para qualquer pessoa do Brasil, até mesmo de fora do país. A gente pode depois divulgar isso aqui, Giovana? Vou fazer um post, um stories, aí a gente coloca.
porque nem todo mundo nesse momento tem plano de saúde ou condições financeiras para encontrar aí um profissional da psicologia e que nesse momento esses plantões de acolhimento são providenciais. O que eu sei aqui em Bauru, que eu tenho conhecimento, é que alguns grupos de psicólogos têm fornecido acolhimento para profissionais da saúde, alguns grupos para estudantes universitários, mas aí junto aos projetos de extensão, aí algumas formas de acolhimento para as pessoas que ficaram nas suas cidades, ou então ficaram, entre aspas, ilhadas em cidades distantes da sua família. Algo pontual, mas que de uma maneira geral, no caso desse instituto, dessa instituição, enfim, que está abrindo aí, pensando a nível Brasil, as pessoas que nos ouvirem agora e que puderem comentar, porque a gente sabe que no momento da live há um número de visitantes. Nas próximas 24 horas, o número triplica, quadriplica aí e vai adiante. E depois o nosso próprio link pode funcionar como uma forma de divulgar isso. Hoje, esses dias eu intensifiquei. Se você sabe que tem alguém precisando ouvir falar sobre o luto, ou que queira um momento aí para ouvir o que é isso, porque está sentindo e talvez não saiba como lidar, aproveitar a live, mandar suas mensagens aqui. Geusiânia, seja bem-vinda, muito obrigada por você estar aqui. Pessoal lá de longe da gente aqui do estado de São Paulo, hein? Que bacana. Fábio, seja bem-vindo. Silvia, o pessoal que chegou agora, está chegando nessa última meia hora de live. Que bom ter vocês por aqui, famílias, queridos, amigos e pessoas que a gente vai conhecendo através das lives. Então, Giovana, é importante comentar. E para as pessoas que quiserem alguma informação, procurar a gente no próprio Instagram, né, Giovana? Você coloca para a pessoa ir lá na mensagem, perguntar para você, perguntar para mim, que a gente vai fazendo aí essa nossa grande rede de conversa e de apoio, porque eu te resgatei para estar aqui comigo, porque essas lives também me tiraram de um momento em que eu me sentia muito só, apesar de estar em casa com a minha filha, com o meu marido, enfim, com o meu cachorro, mas que eu senti falta das pessoas que me cercavam, dos grupos e das aulas, e, enfim, dos treinamentos. E eu falei, eu não posso, eu vou passar por estar sozinha, porque é importante, mas eu estou me sentindo só. E aí eu falei, vou conversar com os meus amigos. Aí eu comecei a chamar as pessoas no WhatsApp, eu falei, gente, eu tenho amigos muito bons, eu tenho gente aqui, contatos tão importantes que, além de fazer bem para mim, por conversar comigo, a gente vai levar informação baseada em evidência para todo mundo que quiser, que precisar, providencialmente. Eu falei, gente, eu vou usar isso. Vou usar isso, assim, para mim e que pode ser a favor de outras pessoas. Giovana, isso cresceu de uma maneira que já foi noticiado aqui na minha região, isso antes da gente chegar em quarentena, e eu fiquei muito. É um momento que eu vivo de grande gratidão, porque dentro da minha casa, dentro de uma sala ou de um quarto, onde eu estiver, eu consigo aproximar pessoas tão importantes que têm feito diferença na vida de pessoas lá no seu trabalho, no seu dia a dia, e aproximado por onde é que esse vídeo vai chegar. Então, pessoal, chama a Gi, que a gente vai tentar encontrar aí uma forma de levar informação para vocês. Só para ter uma ideia, a gente tem 7 minutos de live apenas. E nesses 7 minutos, Giovana, eu quero... Você acredita? A gente falou de tanta coisa, e pensando em luto, né? E eu acho que foi tão rápido, porque a gente se envolve, né? É um tema tão nosso, né? Do humano, da pessoa. E quem não sofre? E quem não sofre vem do outro sofrer. Essa capacidade que a gente tem, né? De olhar para o outro e falar, puxa, eu sinto muito. O que você pode dizer aí nesses momentos finais de live? Lógico que eu quero te agradecer imensamente pela oportunidade de ter você aqui perto de mim, perto das minhas pessoas queridas e da minha rede social. E também sobre... te agradecendo por estar comigo, aceitado o convite, e aí deixar as suas palavras para você falar aí algo que você acha importante para agora. Eu agradeço você pela oportunidade de estar falando um pouquinho disso que eu tanto amo. E acho que
tem duas questões que eu vejo como importantes de falar para a gente encerrar. A primeira é que o sofrimento do luto ele é real e que a gente tem que validar que ele é real, não é frescura, não é, criação, não é tentativa de chamar atenção. Dói. Para algumas pessoas dói de um jeito, para outras de outro, mas ele dói. E a gente precisa cuidar disso. E a segunda é para a gente fazer o máximo possível para não negligenciar o cuidado. Vamos usar máscara, vamos higienizar as mãos, vamos tentar evitar sair de casa se for possível. Se não for possível, tomando todas as precauções necessárias. Então, justamente nesse sentido, se a gente cuidar das pessoas que a gente ama, a gente cuida de todo mundo, inclusive da gente. Muito bem. E depois dessas dicas todas, se a gente puder ser esse ouvido amigo, estar presente. A gente está longe, mas a gente pode estar presente, né, Gi? Sim, com certeza. E a gente nunca tem ideia, porque a gente não tem um raio-x para identificar quem é que está perto da gente sofrendo. A não ser que ela tenha a honra, a não ser que ela nos dê a honra, palavras da Giovana, de abrir um sentimento tão difícil, dolorido, que é sobre aquilo que está relacionado às suas perdas. Eu agradeço imensamente a presença de todo mundo, de todos vocês que vão ouvir, assistir essa live. Esses corações sobem agora, mas o nosso coração aqui eu acredito que seja de gratidão, de alegria. Hoje é dia do otimismo, mas a gente fala do luto, porque é algo que a gente não pode negligenciar, não pode deixar para depois. Se agora você está tendo a oportunidade de ouvir sobre isso, pense sobre isso. Né? Relembre e que nós consigamos, no decorrer dos nossos dias, lidar com os nossos sentimentos, nos conhecer e também trazer algo relacionado à saudade. Que as boas memórias sejam fortes e nos segurem nesse momento, assim como a nossa rede de apoio. Concorda, Gi? Sim, com certeza. Ó, tem um recadinho da Lê que eu quero falar aqui. Deixa eu ver quantos minutos a gente tem. 2 minutinhos. Obrigada, meninas, pela conversa. O luto em tudo existe, mas tenho certeza que passaremos por ele. Com certeza. Muito obrigada a todos. Gi, um beijo virtual com um abraço aí, ó, bem forte, Beijo, de agradecimento e para todo mundo. Até os próximos dias. Falem da gente por aí, sigam a Gi, né? Vamos nos seguindo aí, porque tem muito conteúdo interessante aí sobre o que é o nosso ser, no nosso dia a dia, o que é ser gente, o que é ser humano. Um grande abraço, um grande beijo para todo mundo. Fiquem bem e até mais. Tchau, Gi! Tchau, Tchau. pessoal!